Boa noite. Muito bem. Obrigado pela sua presença. Você também que acompanha a gente aí pela internet. Obrigado você que está nos visitando também. Deus abençoe. Muito bom estar na casa do nosso Deus, dando sequência a essa série de mensagens. E hoje à noite nós vamos nos deleitar com mais uma história. História com H, né? Para os incrédulos é com E. Isso é esse tipo de história que muita gente olha para o escrito e fala, não é possível. Isso não aconteceu, isso não pode ser verdade. Por isso que o tema da série fala de encontros ordinários e momentos extraordinários. Então essa história vai trazer para nós um momento extraordinário na vida do povo de Deus. Isso para Deus é comum. Deus é o Deus do extraordinário. E não só daquela época. Continua sendo o mesmo Deus hoje. Faz tudo com propósito. E é incrível porque nós vamos olhar para esse texto de 2 Crônicas 32, relata essa história, mas é tão importante, tão significativa, tão extraordinária, que ela aparece mais 2 vezes narrada na Escritura, tanto no segundo livro dos Reis, 18 e 19, 2 capítulos, e também o profeta Isaías, que está envolvido nessa história, relata isso no seu livro, capítulos 36 e 37. Mas o texto que nós vamos usar hoje está no segundo livro das Crônicas, aí, capítulo 32. Para situar vocês aqui no momento histórico, estamos no 8º século antes de Cristo. Aqui nesse momento, o reino de Israel já havia se dividido. Depois da morte do rei Salomão, o reino se divide em 2 partes. Várias tribos vão para o norte e algumas ali no sul. Judá, especificamente, é a tribo do sul, que é o centro da história aqui. Mas é bom lembrar que o reino do norte tinha por capital Samaria. Esse povo se desviou dos caminhos do Senhor. E em 722 a.C., Deus manda uma disciplina, um império muito cruel, que é o império dominante dessa época, o Império Assírio, vem com todo o seu poderio e armamento e leva cativo, então conquista o reino do norte, a Samaria, né, como capital Samaria. E os assírios, para quem já leu sobre este povo, era um povo muito cruel, não bastava apenas conquistar um inimigo, ele tinha que humilhar esse inimigo, né? Eles eram assim, ele não tinha piedade, tá bom? Então, tem relatos de gente que era queimado vivo, colocava-se piche e colocava ali na cidade para iluminar a cidade, ficavam rindo, né, dos inimigos sendo queimados. Outros eram humilhados, reis, né, e líderes, colocava-se um anzol no nariz e argolas para puxar esse pessoal pela cidade, desfilando com eles ali, sendo humilhados pela derrota. Então os assírios gostavam de não apenas ganhar, mas humilhar, né? Esculachar mesmo com o pessoal com quem eles haviam batalhado. Então era um povo muito, muito cruel, e eles então conquistam ali a parte do norte, e anos depois agora, nessa história, estão marchando, conquistando várias cidades ao redor de Judá, cidades da região ali, e agora vão bater na porta de Judá, capital Jerusalém. O rei dessa época, assírio, é Senaqueribe. Também, obviamente, um homem, né, muito cruel. Conquistou muita coisa, mas um homem ímpio. E ele agora chega para bater na porta de Judá, cujo rei é Ezequias, um dos poucos reis da história dos reis de Israel, tementes a Deus, um rei que durante o seu reinado buscava o Senhor e buscava cumprir a lei de Deus. Esse rei Ezequias, ele era um homem sério. Ele, quando chega no seu governo, ele traz o povo de volta, né, para a adoração somente ao único Deus de Israel. Ele acaba extirpando ali os ídolos, jogando fora tudo aquilo que não era que era abominável aos olhos de Deus. Traz esse povo de volta para a lei do Senhor. E é esse o contexto.
Porém, né, nesse momento, ele está diante agora do cerco de Senaqueribe. Os assírios estão sitiando ali, em volta da cidade de Jerusalém. Só que as notícias que chegavam, né, para Senaqueribe, da fama de Jerusalém, do Deus de Israel, quando ele chega lá na cidade, ele percebe aos olhos humanos, pelo império que ele já tinha, que aquilo ali era mais uma cidadezinha qualquer, que eles não iam ter chance alguma e que ele ia brincar de conquistar Jerusalém, provavelmente, pelo poderio que tinha em comparação ao povo que habitava ali, enfim, o exército. Ele chega a caçoar mesmo, né, de Jerusalém, dizendo assim: olha, se vocês aceitarem minha proposta de se renderem, eu posso fazer um favor para vocês, eu dou 2.000 cavalos para vocês, se é que vocês têm soldado para montar em 2.000 cavalos aí, né? Então ele chega a fazer esse tipo de chacota, tá? E esse é o contexto da calamidade ali, porque a proposta de hoje vai dessa calamidade ao livramento. E nós queremos olhar na vida e no exemplo do rei Ezequias 3 passos que conduzem para o livramento. Porque quando você está passando por um momento de calamidade na sua vida, seja ela financeira, amorosa, de trabalho, ou enfim, nas suas relações, quando você está numa situação difícil, passando por uma tribulação, por uma provação, claro que você espera e busca diante de Deus um livramento, né? Talvez tenha alguém aqui com uma condição difícil, de um parente ou alguém que ama, à beira da morte, acamado, num hospital. Soube hoje de um caso, e a gente está orando por ele. Seu Holmes, né, contraiu câncer, está internado. Está difícil a situação para ele, né? Quem conhece, vamos nos unir em oração pela vida dele. Deus abençoe e cuide da família. Claro que nós oramos pelo livramento. Claro que nós queremos, né, quando estamos com uma situação difícil financeiramente, quando estamos com um problema na família, conjugal, Senhor, traz livramento aqui na minha casa, meu filho. Mas às vezes a nossa postura como cristãos, ela não corresponde à vontade de Deus. Querer o livramento não significa que pelo fato de simplesmente você ser um cristão, Deus é obrigado a te livrar de todos os enroscos que você se mete. Alguns eles vão acontecer naturalmente, Deus vai permitir, mas muitos dos problemas que nós enfrentamos é por nossa própria culpa, por nossa negligência, por nosso erro mesmo, por causa do nosso pecado, nosso egoísmo, nossa ambição, né? Enfim, a maldade que está no nosso coração. Então, não é assim que aconteceu um problema aqui, eu me enrosquei e agora Deus é obrigado a me livrar porque eu sou filho dele, né? Vou fazer a campanha tal na igreja e vou receber o livramento. Não é assim. Ezequias ele mostra no seu exemplo como que a gente deve proceder no momento de calamidade. E antes de entrar nesses textos, vou projetar aqui, é bom entender que aqui nesse momento, o rei Senaqueribe ele vai mandar uma comitiva lá para Jerusalém, né? Quando Senaqueribe, mais tarde, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando lá, ele manda oficiais a Jerusalém e ele vai mandar uma mensagem para esse povo lá. E essa mensagem, ela tem um conteúdo muito pesado de chantagem emocional, de pressão psicológica. E eu queria que você parasse agora e, né, na sua mente aí, respondesse consigo mesmo. Você já sofreu esse tipo de chantagem na sua vida? Esse tipo de pressão, né? De conversa mesmo, gente maldosa, gente interesseira, gente que, assim, queria, né, ganhar algo em cima de você, ou queria desviar o seu foco, ou fazer com que você mudasse de opinião, e aí começa a fazer esse tipo de chantagem emocional, de quer entrar na tua mente para fazer você desistir de alguma coisa, ou aceitar algo que até então você jamais aceitaria, a fazer coisas que você, como cristão, não deveria fazer, e eles começam a bombardear a sua mente, né, com mentiras,
com denúncias, com acusações, com pressão, críticas, ameaças até, para que você mude de ideia, mude de opinião ou faça aquilo que essa pessoa quer que você faça. Você já passou por isso no trabalho, por exemplo? É muito comum, né? Você tem uma posição, mas aí quando descobrem que você é um cristão, que você tem princípios, eles começam então a testar isso até. E dependendo da circunstância, o patrão vai dizer, olha, se você não fizer tal coisa, vai ficar difícil manter você aqui com a gente. Porque a empresa tem, né, aqui algumas coisas a serem feitas e tal, e a gente não é tão certinho assim e tal, então você tem que fazer isso, porque senão a gente se dá mal. Se você não colaborar, a gente vai ter que demitir você. E começa a fazer aquele tipo de chantagem. Às vezes a pressão vem de um próprio professor na escola. Porque ele tem, né, uma maneira de pensar, tem as suas filosofias, tem a sua liberdade ali, né, no momento em que está à frente, você deve respeitar a posição do professor como professor, mas às vezes ele quer fazer você mudar de ideia em relação às suas crenças. Os adolescentes sofrem muito com isso. Crianças até, né? Nós temos tido relato aí de crianças que trazem para os seus pais relatos sobre o que o professor falou, que era mentira, que não tem nada a ver, que a Bíblia não é um livro de história, apenas historinha, né? Meu filho ele está na 7ª série, mas é uma criança, 12 anos e tal. E eu acredito que até em séries anteriores ele falou essa semana que o professor de história, a gente respeita a posição de cada um, mas tem que falar, filho, nós não acreditamos nisso. Ele disse que antes de Adão já existiam pessoas na Terra, né? E coisas do tipo, assim, né? Tirando a autenticidade do relato bíblico, que Adão foi o primeiro homem a ser criado. Mas não, isso aí é conversa. Já existia gente aqui antes de Adão e tudo mais. De onde ele tirou isso? Ele também acredita em ET, né, esse professor? Então, por aí você já vê, né? Deve acreditar também que o Palmeiras tem mundial, né? Então, você já vê com o professor como é que tá. Mas, olha só, são pressões, gente. Talvez a pressão, ela vem nas relações. Pressão para que você ceda, né, a uma pessoa que está querendo tirar uma casquinha, abusar de você. E aí ela vai, não, mas você, com essa idade ainda não teve nenhuma experiência sexual, né? Mas como? Eu vi de uma moça, tempo atrás, na outra igreja que eu pastoreava, jovem, e ela estava com alguns problemas de saúde, coisa de hormônio, foi para o médico. E ela depois me contou que o médico fez alguns exames e conversando com ela, descobrindo, né, que ela não tinha, ela era virgem, né? Ele falou, talvez isso seja porque nessa idade você ainda não teve nenhuma experiência sexual. Você precisa se permitir a isso, porque aí os seus hormônios já está na hora deles funcionarem aí. Enfim, na cabeça do médico, ela precisava ter relação sexual para equilibrar esses hormônios do corpo dela. Então ele meio que aconselhou a menina a sair dali e procurar um parceiro para... O negócio dela era esse. Vocês acreditam nisso? Acredita, né? Porque já deve ter ouvido algo por aí, assim, esse tipo de pressão. Que cabeça é essa, menina? Né? Tudo bem, você é crente, tem seu Deus e tal, mas é uma questão de saúde. Né? Você já está numa fase onde não pode ficar assim, se privando. Talvez você já tenha tido alguma proposta indecente no seu trabalho, né? Para ser infiel no seu casamento. Pressão, gente que vai trabalhando na sua cabeça, ou para que candidato você deve votar, que tipo de candidato você não deve votar, gente tentando colocar na tua cabeça um monte de coisa. E aqui, Senaqueribe vai mandar um recado, e presta atenção na pressão que ele vai fazer. Vamos acompanhar aqui, eu vou projetar. Versículo, então continuando a mensagem, que dizia o seguinte... Versículo 10. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria. Imagina a situação. Esse pessoal ali sitiando, né? Chega uma comitiva e eles vão mandar um recado do rei do maior império da época que estava varrendo no mundo, conquistando de maneira cruel. E ele já tinha o relato de que em 722... os irmãos dele já tinham sido levados cativos. Isso aqui é ano mais ou menos 705. Porque Ezequias sobe ao trono em 715. 7 anos depois da desgraça lá com Samaria. E aí ele sabia que mais cedo ou mais tarde o negócio ia bater na porta dele. Estava lá agora. Né? Ele como rei, né? E ele recebe esse recado aí. Ó. Senaqueribe, rei da Síria, diz: em quem vocês baseiam a sua confiança
para permanecerem cercados em Jerusalém. Quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele está enganado. Está enganado para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desses deuses, ou desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Tipo assim, lembra lá de Samaria e outros? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus e ao Senhor e ao seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Abre aspas, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro para assustá-lo e amedrontá-lo com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra que não passam de obra das mãos dos homens. Olha a pressão psicológica, né? Olha a chantagem aqui, olha aqui a ameaça que é feita, especialmente aqui para trabalhar na mente desse povo. Gente, o principal império está ali, a mando do seu rei, trazendo um recado. E eles já não chegam querendo destruir tudo. Eles chegam nesse tipo de conversa. E a conversa é a seguinte: vocês estão confiando num Deus que não está fazendo nada por vocês. Olha para mim, olha para a minha história. Eu tenho conquistado uma após outra, nação após nação. Inclusive, eu acabei com os seus irmãozinhos lá de cima, e o Deus de vocês não pode fazer nada. Você acha, sendo menores do que eles, o Deus de vocês vai fazer alguma coisa? Porque eu não conheço ainda nenhum Deus que possa impedir que eu conquiste alguma coisa nesse mundo. Nem eu, nem os meus antepassados. Ou seja, a Síria está chegando, né? E não acreditem no que o rei de vocês está dizendo aí. Ele está dizendo que esse Deus vai livrar vocês. Ele está mentindo, né? Ele está louco. Então, talvez essa pressão para que o povo também pudesse pressionar o rei e dizer, olha, não temos chance, vamos nos entregar. De fato, ele tem razão. Quando nós olhamos para as circunstâncias, e às vezes isso é na nossa vida também, aparentemente Deus está dormindo, está calado, né? Ou, enfim, não está ajudando. Nós olhamos para os ímpios e muitos estão prosperando à nossa volta. Às vezes esse tipo de pressão psicológica é com base em fatos que, humanamente falando, são até compensadores. O cara você está olhando para você está com dificuldade financeira, enfim, está desempregado. E alguém vem e fala, tá vendo? Você é crente, vai na igreja, o que adianta, tá? Desempregado. É crente, vai na igreja, olha isso, está doente, tem gente doente na família. Para que seguir esse Deus? Por que você não larga a mão disso? Né? E se tem muita gente que vai atrás dessas coisas, vai acreditar com facilidade mesmo, porque, infelizmente, tem gente que acha que Deus está aí só como Papai Noel, para dar presente, para fazer cumprir os seus desejos. Ainda não se entregou completamente para Deus, para que Deus seja o Senhor da sua vida, independente das circunstâncias. Porque Deus nunca prometeu vida fácil para o seu povo, ao contrário. Né? Ao contrário, ele disse que no mundo nós teríamos aflição. O que ele prometeu é que estaria conosco todos os dias. E a salvação que supera qualquer mal deste mundo, o autor de Hebreus fala ainda que, né, essa leve e momentânea tribulação não está comparada ao peso de glória que nos aguarda.
Então, quando nossos olhos estão fixados apenas na realidade deste mundo cruel, nós podemos perder a noção realmente da bondade e da soberania do nosso Deus sobre tudo que Ele controla nessa vida, inclusive a nossa vida. E o que Ele tem para nós é muito maior, muito mais especial do que os 70, 80, 90, que seja, anos nessa terra. Vai muito além disso. E a presença dEle, a graça dEle deve ser suficiente para a nossa vida, e especialmente em momentos de calamidade. E quando nós estamos em busca de livramento, esse livramento tem que estar baseado no tempo, no jeito, na vontade do nosso Deus, e não no nosso querer, no nosso tempo, no nosso jeito. Mas a pressão psicológica, muitas vezes, se você não estiver firme com Deus, vai te abalar. E você vai ceder. Você vai ceder para seguir o seu coração enganoso. Talvez até tenha conquistas nesse mundo, talvez até tenha um prazer momentâneo, mas isso vai morrer com você. E se você, de fato, não entregou sua vida para Jesus, de nada vai valer tudo que você conquistou nessa terra aqui. Né? Não importa quão famoso você seja aqui, quão querido você seja por as pessoas e lembrado, no sentido humano da palavra, pelos seus feitos aqui na terra. Né? A pergunta é, o que será depois daqui? Né? Essa noite pedirão a tua alma, o que será de você? Então, cuidado para não juntar tesouros aqui, ou ceder a esse tipo de tentação e deixar a eternidade para trás. Né? Deus tem uma proposta muito melhor para aqueles que Ele ama. Muito bem. Então nós vamos, olhando para esse texto, eu lembro também da proposta bíblica para os filhos de Deus, lá em Efésios 4, não está citado aí, capítulo 4 de Efésios, o apóstolo Paulo fala nos versos 14 e 15. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o alerta do apóstolo Paulo, anos depois, já servia para os irmãos de não se deixarem levar por pessoas, gente astuta, que quer nos desviar da sã doutrina, gente esperta que quer nos induzir ao erro, porque nos fazem olhar e fixar os nossos olhos nas coisas desta terra, deste mundo, este mundo mau, e aí acabam nos desviando do propósito eterno. Por isso que ele fala, antes seguimos a verdade. E quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a palavra dele é a verdade. Então nós temos que fixar os nossos olhos em Cristo e não nas circunstâncias desse mundo. Porém, a pressão ali é grande. E nós vamos lembrar que tem algo em jogo aí que é muito maior do que a vida de Ezequias e a sua posição no trono. É bom se lembrar que tempos atrás, Deus escolheu um homem, segundo o seu coração, para ser o rei de Israel. Esse homem chamava-se Davi. E quando Deus escolhe Davi, Deus vai chamar Davi de lado ali, vai fazer uma aliança com ele. Mas é uma aliança unilateral, ou seja, não dependia do que Davi fizesse. Deus ia cumprir a parte dele, ok? E Deus diz para Davi o seguinte, o seu trono permanecerá para sempre. E ele disse para Davi assim, não vai faltar descendente no seu trono. E isso vai se cumprindo até chegar na descendência de Davi no Messias, Jesus. Ele sim será aquele que vai cumprir para sempre essa promessa de sentar no trono de Davi e reinar eternamente. Hoje ele já faz isso, reinando no coração de todo aquele que crê. Um dia ele fará de fato, ele já tem o trono por direito, um dia ele o terá de volta de fato. O trono de Davi que está em Jerusalém. Nesse momento da história, Samaria, a parte do norte, o reino do norte de Israel, já foi tomado pelos assírios. Agora resta o reino do sul. E ali no reino do sul tem um rei chamado Ezequias. E ele é o descendente de Davi que está no trono. Se a Assíria conquista Judá, mata Ezequias e toma o trono para si, não só mais um país é conquistado, não só mais um trono é tombado, mais um rei é morto, mas uma promessa de Deus
falharia, deixaria de se cumprir, porque se Ezequias fosse morto, não haveria rei no trono de Davi. Quem ia assumir? Um assírio. Então, Deus é tão bom e tão fiel nas suas promessas que ele não falha. Ezequias não morreria. Deus iria proteger a raiz de Davi, né? Estava por um fio, mas Deus falou, eu prometi, e ninguém vai contra a palavra do Senhor, nem o maior império da época. E o que vai acontecer aqui em diante? Nós vamos ver na atitude do rei Ezequias 3 caminhos ou 3 passos no caminho do livramento. O primeiro deles é ressaltado aqui na fidelidade de Ezequias a Deus. Nós lemos no primeiro versículo algo muito interessante, irmãos, que diz assim, depois de tudo o que Ezequias fez, estou em 2 Crônicas, capítulo 32, tá bom? Depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, aqui o grifo meu, né? Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Ponto que é ressaltado, uma característica já de primeira na vida do rei Ezequias, a fidelidade dele. Como eu falei, Ezequias então ele traz de volta o culto ao único Deus, ele chama o povo de volta à adoração, tira embora os ídolos e, mais do que isso também, ele leva o povo sempre a confiar em Deus, independente das circunstâncias. Nesse momento, a Síria está ali, sitiando, e Ezequias está dizendo para o povo, nós não vamos ceder. Ele permanece fiel, mesmo diante de toda a pressão que tem lá fora. E essa pressão psicológica que o rei Senaqueribe faz sobre o povo, né? E é interessante que ele se mantém firme, a sua fidelidade não é abalada, porque ele sabe em quem ele crê, né? Seria muito, até coerente do ponto de vista humano, quando chega um rei com um império, né, centenas de vezes maior do que o seu, muito mais, né, armamento, soldado, cavalaria, e ele chega querendo negociar com você, né? E nessa negociação, o rei chega a falar, se você lê o relato lá em Isaías, o relato de 2 Reis, nós não temos tempo aqui, mas o rei chega a dizer, não, se vocês se entregarem, vocês podem ficar tranquilos, vocês vão ter uma vida, né, boa. Essa vida que prometeram para vocês aí de uma terra que mana leite e mel, né? Eu vou deixar vocês comerem, beberem à vontade. Vocês só vão ter que me servir. Vocês podem até continuar prestando culto ao Deus de vocês, mas vão ter que começar também a prestar culto aos nossos deuses. Essa é uma exigência nossa, mas a gente não vai fazer nada demais com vocês assim, não. Fica tranquilo, né? A proposta parecia interessante aos olhos humanos. E às vezes esse tipo de proposta vem a nós como cristãos. Você pode até continuar sendo crente, só que tem certas coisas que você não precisa fazer mais, né? Deus não vai ligar se você sonegar um impostozinho aqui, que essa é a vida aqui na terra, é assim, né? Deus sabe como é sofrido, né? Se você, né, dá uma escapadinha ali no relacionamento, tal, a necessidade física, sabe como é que é? Às vezes, né, em casa não está legal. Deus vai entender porque Ele fez você com todo esse tipo de hormônio, né? Então você precisa colocar para fora essas necessidades que você tem. Olha, se você tiver que mentir, né, para passar na frente ali de uma consulta, alguma coisa assim, o sistema está falido. Deus sabe, Ele te deu inteligência, usa, né? Então, esse tipo de proposta vai parecer interessante até usando a Bíblia, muitas vezes, para autenticar, né, a maldade. No final das contas, a proposta ela vai fazer sempre o quê? Fazer com que você quebre a fidelidade exclusiva a Deus. Você vai continuar fazendo um meio de campo, e Deus não aceita isso, tá? Você até pode achar que Ele aceita. Deus não negocia adoração. Ou você adora o Senhor com tudo que você tem, ou você está afastado dele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você serve um outro Deus. Seja ele o seu dinheiro, seja ele o seu ego, seja ele qualquer outro Deus que for.
Deus não vai junto com você dividindo a atenção na adoração. Então não tem esse negócio, no domingo eu sou adorador, na segunda-feira no meu trabalho aí é eu que resolvo, Senhor. Fica do lado de fora, porque aqui o BO é grande, não dá para ser crente como o Senhor quer aqui não. Então Deus não vai contigo, irmão. Tá? E aqui Ezequias não negocia a fidelidade dele. E essa fidelidade dele também é expressa na atitude, né, de adoração, quando Senaqueribe termina de dar o recado. O que ele vai fazer? Ele vai, junto com o profeta Isaías, os dois vão clamar a Deus em oração. Por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Ele poderia ter colocado a responsabilidade no clero, né? Vamos dizer assim. Isaías era o profeta de Deus. O rei poderia ter dito, eu sou o rei. Temos um BO enorme aqui. Então você, Isaías, que é, né, o pastor aí, o líder do PG, ou qualquer coisa do tipo, você ora aí, se vira, para Deus dar um jeito, porque eu sou apenas o rei. A minha função eu estou fazendo. E ele fazia muito bem a função dele como rei. Né? Ezequias foi um homem, assim, um empreendedor. Há relatos de que, por exemplo, o reino de Salomão, na época de Salomão, Jerusalém, ela cresceu 2 vezes mais do que na época de Davi. E li a respeito disso, de que o reino de Ezequias, no reino de Ezequias, Jerusalém era 4 vezes mais do que era no tempo de Salomão. Então ele ampliou muita coisa lá, ele fez muita obra. Tá? Era um empreendedor, um homem de visão, um bom rei. Então ele poderia chamar para si e falar, olha, agora o BO espiritual não é comigo. Vai lá o profeta, faz o que você tem que fazer, faz lá as suas mandingas lá, eu quero que Deus ajude aqui. Você é profeta, está sendo bem pago para isso. Como se fosse, né? Mas ele não, ele tem intimidade com Deus. Ele entende que essa responsabilidade de orar também é dele. Mostrar que ele depende do Senhor, apesar de ser ele o rei, um homem respeitado, maior ali entre os demais, ele se ajoelha. E é isso que nós precisamos fazer quando nós queremos libertação. Não negociar a nossa fidelidade. E isso passa por joelho no chão, clamando a Deus quando nós não sabemos o que fazer. Quando nós estamos diante de uma situação que é inesperada, ou nós não temos toda a ciência de como resolver aquilo, né? Ou nós temos talvez até uma ideia de um plano, e mesmo tendo como ele tinha plano, antes de tudo ele ajoelha e vai lá clamar a Deus, Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo, o Senhor está vendo a maneira como estão afrontando o teu nome, e ele vai dizer isso depois, vocês podem ler no relato de Isaías, estão afrontando o teu nome, Senhor, né? E eu espero no Senhor o livramento. Estou aqui para ouvir a tua voz, não vou negociar. O Senhor é o único Deus, o Senhor é o Deus que nós adoramos e nós não vamos nos prostrar diante deles. Faça o Senhor o que bem entender. Não foi isso que Daniel fez? E os seus amigos não negociaram, né? Se Deus quiser nos livrar, os amigos de Daniel falaram, ele vai nos livrar, rei. Se ele não quiser, saiba tu que nós não vamos nos prostrar diante da tua imagem. Gente, quem diria isso nos dias de hoje? E essa pressão existe, talvez não dessa forma física, mas psicológica. Eu não vou me ajoelhar diante de nada que não seja provado, nada que não seja direcionado à adoração exclusiva ao meu Deus. Não vou me prostrar diante disso. Então aqui, resumindo essa ponta de fidelidade, ele era fiel à lei de Deus e às suas diretrizes, levou o povo também a ter essa postura. Ele não se ajoelhou, ele não se dobrou diante dos assírios, ele teve uma postura fiel, se manteve fiel. Agora é interessante, né? Não é porque alguém se mostra fiel ou mostra fidelidade diante de Deus que tudo vai dar certo. O texto lá diz, né, versículo 1, depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe invadiu Judá. Ah, mas tem alguma coisa errada aqui? Não, é isso mesmo. Depois de tudo que ele fez, Deus permitiu a calamidade. Então, o que está dizendo aqui? Não é porque alguém se mostra fiel que tudo vai dar certo na sua vida. Deus vai provar e vai testar a sua fidelidade, meu irmão. Ele vai permitir coisas, mesmo e apesar de você se manter fiel. Porque alguns vão dizer, olha, está vendo? Veio essa doença, você deve estar com algum pecado. Alguma coisa aconteceu aí, você não está buscando a Deus. Ah, você perdeu o emprego, alguma coisa você fez aí de mal. Não
Não necessariamente. Claro que você tem que fazer uma análise e avaliar, mas você pode ser e estar fiel a Deus e ainda assim problemas não deixarão de sobrevir à sua vida, ou à sua família, à sua casa. Tá bom? Porque Deus nunca prometeu isso. Seja fiel a mim e só vai prosperar financeiramente, por exemplo. Não, não. Jó não era um homem íntegro e fiel? O que aconteceu com ele? Perdeu praticamente tudo e se manteve fiel. E lá no final ele vai dizer, agora eu te conheço de verdade. Olha só. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Por quê? Deus permitiu que aquele homem passasse pelo que passou para que Deus pudesse moldar ali, aperfeiçoar, lapidar a sua fé. E abrir mais ainda os olhos da sua fé. Que experiência incrível. Ezequias, então, tem coragem de enfrentar o maior império do mundo por causa da sua fidelidade a Deus. Agora, outro ponto importante, outro passo importante no caminho do livramento é a humildade. É impressionante como Ezequias aqui, diante daquela ameaça, daquela calamidade, quando ele viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, o que ele vai fazer? Ele vai consultar os seus oficiais e os comandantes do exército. Ele tinha uma ideia, e vai aparecer a ideia aí, ó, mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. Mas ele, sendo rei e tendo uma ideia, ele poderia bater no peito e falar, bom, a coisa é comigo. Eu não preciso de ninguém, não dependo de ninguém, eu sou o cara. Eu vou mostrar para eles que eu tenho um plano e eu só vou pedir para trabalhar e para fazer. Mas não. Ele tem humildade e ele vai consultar os seus oficiais. Mostra que ele não era alguém orgulhoso por ser um rei. Mostra que era alguém realmente humilde, que queria ouvir conselho, queria ouvir opinião. E estava pronto para, talvez até, mudar, caso a ideia dele não fosse a melhor. É interessante perceber que em momentos de crise, muitas vezes, né, nós que às vezes estamos na liderança de algum empreendimento, de algum trabalho, não, algum projeto, ou mesmo num relacionamento onde nós estamos ali envolvidos, quando vem uma crise, a nossa tendência qual é? É se fechar e não falar com ninguém e tomar a decisão sozinho. Muitas vezes nós fazemos coisas erradas, só que a gente não assume isso de maneira a procurar ajuda e pedir olha, eu errei aqui e eu preciso consertar isso, preciso que você me ajude, eu reconheço que eu fracassei. E muitas vezes, por conta do orgulho, a gente não fala para ninguém, fica ali com aquele BO, né, e fica tentando dar um jeito, né, do nosso jeito, com as nossas próprias forças, e está ali cada vez mais afundando, seja no que for, como eu falei, pode ser num relacionamento, pode ser numa dívida, né, coisas dando errado, você sabe que não consegue achar uma saída, mas fica tentando do seu jeito e não vai pedir ajuda, não vai pedir conselho e tenta sempre do seu jeito. Aí dá errado, o orgulho bate, fala, não vou me rebaixar, não vou pedir ajuda para ninguém, vou fazer desse jeito agora. Piora, fala, não, agora que eu não posso mesmo falar que eu errei 2 vezes e vai tentando. Você já passou por situações como essa? Faltou humildade para você? E você foi se afundando e regrediu tanto, você fala assim, puxa, se eu tivesse lá atrás pedido conselho, talvez eu não teria chegado a esse fundo de poço que eu estou hoje aqui. Faltou humildade, o orgulho tomou conta, você achou que poderia resolver sozinho, tomar decisão sozinho, você se isolou. E é nessa hora que você mais precisava de gente para te ajudar, você, por conta do seu orgulho, se isolou. Acontece muitas vezes isso na igreja. A pessoa tem um BO lá na família, em casa, alguma coisa acontece ruim na vida, e ao invés dele chegar aqui, que está num ambiente, seja no pequeno grupo, né, que é um ambiente tão saudável para a gente compartilhar nossas angústias e buscar ajuda, a pessoa começa a não ir mais. Não vai mais para a igreja, não vai mais para o pequeno grupo, não começa, nem orar mais ela está orando, porque ela tem que dar um jeito lá e ela não quer que ninguém saiba, porque é humilhante, sabe, se o pessoal souber que ela fez tal coisa ou tal coisa aconteceu. É uma luta, por exemplo, chegar aqui no CR, admitir que eu preciso de ajuda, né? Porque o CR é isso, ao mesmo tempo que você vai chegar aqui e vai meio que se desnudar, né? Você vai ter que se abrir. Mas quando você faz isso, você começa a descobrir que está todo mundo na mesma. Não tem ninguém melhor que ninguém, nem pior que ninguém. É um
né, tentando ajudar o outro. Então, isso é maravilhoso, que você encontra uma família, gente que não está aqui para te julgar, está aqui para tentar ajudar você. Talvez um é um pouquinho melhor naquela área onde você está sofrendo, ele pode te dar um conselho. E você também pode dar um conselho numa área onde o outro está fraco e você venceu recentemente. E um vai apoiando o outro. Essa é a vida cristã, isso é família, né? Mas as pessoas, por conta do orgulho, muitas vezes, diante de uma situação, ela não busca ajuda. Ezequias, então, ele não tem receio de pedir opinião de pessoas que estavam numa posição inferior a dele como rei. Ah, mas eu sou o pai, né? Eu não posso me rebaixar, pedir ajuda aqui para o filho. Não, eu sou mais velho, não posso pedir para o mais novo. Ou, enfim, né? Eu tenho esse cargo e tal. Onde já se viu mostrar que eu fracassei. Humildade diante de Deus. Primeiro, fazer o que ele fez na fidelidade, dobrar os joelhos. Junto ali com o profeta. Ele foi junto orar. Depois ele foi pedir conselho. Foi pedir ajuda para os seus oficiais, né? Gente que estava do lado dele, né? E mostra então o quanto no caminho da libertação Deus está usando a vida de Ezequias para ser uma ilustração do que é certo, do que é correto, do que ele espera de nós nos nossos momentos de calamidade. Buscar a libertação não é algo assim que Deus tem que fazer porque eu sou filho dele. Deus quer que você se mantenha fiel e seja humilde, busque pessoas que ele vai levantar, e já tem levantado, né? Família, irmãos, né? Outros conselheiros que Deus tem levantado para te ajudar nessa caminhada. Não queira viver a vida isolado, né? Achando que você sabe tudo e que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Um professor meu falava que ser cristão é viver num compromisso de intromissão santa, um na vida do outro, né? A minha vida é problema seu, sim. E a sua vida é problema meu também, né? Não estamos falando de fofoca, não estamos falando apenas de curiosidade, estamos falando de amor. Uns na vida dos outros. Isso é ser igreja. E Ezequias sabia que a humildade dele era o caminho certo para a libertação. E por fim, é interessante esse ponto, porque Ezequias se mantém fiel a Deus. Ezequias não negocia as suas convicções, a dependência dele no Senhor. Ezequias busca a Deus em oração, sim. Ezequias busca conselho, sim. É humilde para entender que ele não tem a resposta final. Ele tem boas ideias. Mas Ezequias também não fica parado. Ele entende que a parte dele, ele tem que fazer. Como rei, como homem, como servo de Deus, como alguém que tem inteligência, sabedoria e bom senso. Então, se vocês voltarem lá no verso 2, ele tem essa ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora. É interessante que quem conhece a geografia da época, Jerusalém tem uma nascente ali que ficava fora da cidade. E o povo então descia para pegar água ali. E é importante frisar isso porque quando você está numa batalha ou na iminência de uma guerra, os recursos são fundamentais. A estratégia, ela prevê a questão especialmente de recursos. E o mais importante dos recursos numa guerra é a água. Se você não tem água diante de uma situação de guerra, né, não importa as armas que você tem, você vai ter problema, dependendo do tempo que você vai levar. Então, imagine aqui, né, a cidade, o muro está aqui e tem uma fonte de água jorrando, mas começa ali fora da cidade. Você vai buscar água lá fora. Se o inimigo chega e vê aquela situação, o que ele poderia fazer? Duas coisas, né? Ele poderia fechar a entrada de água para a cidade, impedir que o povo pudesse vir buscar aquela água, porque estava sitiado, e logo, acabando a água para dentro da cidade, o povo teria que se entregar, porque ia ficar sem água, ia morrer de sede, ou então falar, olha, não aguento mais, eu preciso de água, então o povo ia se render. Ou então, contamina a água, envenena a água, para que quando o povo lá de dentro for tomar essa água, vai todo mundo ficar envenenado, ou vão morrer, ou também vão se entregar procurando remédio, alguma coisa assim, né? Então, o que Ezequias fez? A ideia dele era, então, fazer um desvio dessa água para dentro, os estudiosos vão dizer que ele, e tem imagens arqueológicas sobre isso aí também, foto e tudo mais, que mostram que ele fez um túnel de 530 metros dentro da rocha, para sair lá no final da ponta da cidade e a água ficar concentrada
né, num poço lá dentro, fechando a passagem externa, né, de maneira que quem chegasse de fora nem soubesse que tinha água passando por ali. Então, ficava com água só para dentro da cidade. Então, a ideia dele era essa, muito inteligente, porque ao mesmo tempo que você esconde a água do inimigo, né, você continua tendo a fonte de água e o inimigo fica sem a água, porque eles não sabiam que tinha água passando ali. Tá? E aí, o que vai acontecer agora quando ele vai botar, vai arregaçar as mangas e vai para frente, vai ser ágil no seu projeto. Ajuntaram-se muitos homens, fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, olha aqui de novo a ênfase, né, na agilidade aqui, com um grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro, que era uma questão de defesa, né? Construiu torres sobre ele, construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Então você percebe que o rei buscava a libertação na dependência de Deus, na fidelidade, buscava também no conselho de gente que estava próxima a ele, mas também a parte dele, da inteligência e bom senso que Deus deu, ele estava usando, não estava esperando a coisa cair do céu, como diz, né? Ah, mas vamos esperar vir um anjo do céu. Nesse caso veio, mas ele não estava contando com isso necessariamente, tá bom? A parte dele ele foi fazer, que era o quê? A estratégia de batalha, de defesa. Essa questão da água, fantástico, maravilhoso, né? Se você pesquisar, vai ver essa obra feita, fantástica, né? Como eles conseguiram fazer isso, antes que Senaqueribe chegasse. Reforça as defesas dos muros, constrói torre e tudo mais, reforça o muro de arrimo e manda fazer lança e escudo, porque pode ter pode ser que aconteça de ter um embate e nós vamos estar preparados. Vamos ficar aqui só esperando Deus intervir de algum jeito que a gente nem sabe. Não, Deus deu inteligência para você, Deus te deu discernimento, te deu bom senso, vai à luta. Vai fazer o seu plano, a estratégia. Já consultou a Deus, já orou, consultou pessoas, agora regaça a manga e vai trabalhar. Não fica sentado esperando, que as coisas não vão acontecer assim. E aqui é interessante, porque ele nomeia também oficiais militares e reúne na praça. Ele vai fazer o que com esse pessoal? Reúne o povo ali. O que ele vai fazer agora? Olha que liderança maravilhosa. Que exemplo para nós no meio de uma calamidade buscando a libertação. Ele vai animar o povo, encorajar o povo a ficar firme. Gente, diante de um problema, eu não sei que tipo de problema você tem passado ou já passou, algo assim, de calamidade mesmo, uma provação tremenda na sua vida, na sua saúde, enfim, emprego. Mas quando a situação está ruim, o que não falta é gente para desanimar a gente, trazer, né, mais notícia ruim ainda, para trazer uma perspectiva ainda mais deprimente, né? Então, você está ali com um problema, a pessoa vem e fala, mas está difícil mesmo, né? Não sei onde vai dar isso não, desse jeito aí acho que não vai dar certo, né? Olha, é melhor fazer o que estão pedindo, aí negociar a fidelidade, né? Porque as coisas não vão acontecer. É gente desanimando, colocando você para baixo. Esse plano seu aí, não sei não, viu? Acho que já tentaram isso aí, nunca deu certo. Não vai ser você que vai dar. Olha, você talvez não vai conseguir, porque acho que você não tem capacidade de fazer isso não. Está difícil e a pessoa está tentando sair e as pessoas do lado só colocando para baixo. Ou então, quando você está diante de um grupo, seja em casa, como chefe da casa, como alguém que está ali responsável, né? Seja você o filho, seja a mãe, enfim. Você está vendo uma situação difícil, está vendo que precisa ali tomar uma decisão e você só tem palavra desanimadora, só tem palavra para destruir, só palavra para machucar. Não tem uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, de esperança. E o que Ezequias vai fazer diante de um momento como esse? Ele vai reunir esse povo e vai animar com as seguintes palavras: sejam fortes e corajosos. Já ouviu isso em algum outro lugar? Companheiro Josué? Não é? Não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele. Olha que palavra. Pois conosco
está um poder maior do que o que está com ele. Amém? Imagine você ouvindo essas palavras. Gente, o povo, estava lá, esperando uma resposta, uma palavra do rei, do líder. Ele vai dizer, gente, é o seguinte, não tenham medo. Tem um exército enorme aí fora. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com ele, verso 8, está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo, então, diante disso, ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. O povo precisava ser lembrado. E Ezequias era o maior exemplo de alguém fiel, de alguém que acreditava, que tinha esperança e sabia que Deus estava com ele. Sabia, junto com o profeta ali, que Deus iria intervir. Ele não sabia como. Ele estava se preparando do jeito dele, fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Mas aqui ele vai falar, maior é o que está conosco do que o que está com eles lá. Ele vai dizer, eles têm um poder humano, mas com a gente nós temos o poder do nosso Deus. Ele vai nos ajudar. Ele não falou como, não falou quando, mas ele sabia que Deus estava com eles. E isso bastava. Sejam fortes e corajosos. Imagina, e o povo se anima, gente. O povo estava pronto até para morrer, eu imagino, em nome de Deus ali naquele dia. Se eles entrarem aqui e quiserem nos matar, Deus está conosco, nós já estamos com Ele. Deus prometeu algo muito maravilhoso para nós, mesmo depois dessa vida. Deus, Ele é Deus sobre todos. Eles já tinham ouvido das histórias do povo de Israel lá atrás, provavelmente contada dia após dia pelos seus pais e avós. E agora estão diante de uma situação onde eles precisam confiar que esse mesmo Deus que sempre esteve com o povo não falharia dessa vez. Agilidade, foi fazer, foi trabalhar. Ezequias então teve bom senso e não ficou reivindicando vitórias apenas porque tinha fé. Ele poderia muito bem, nesse momento, falar, bom, eu já confio no Senhor, já fiz minha oração, agora vamos esperar. Deus não falou para ele fazer isso. Teve outros episódios que Deus falou, fica quietinho aí que deixa comigo. Aqui Deus não deu nenhum recado assim do tipo, não precisa fazer mais nada, hein, só espera. Não. Ele não ficou reivindicando livramento apenas porque era filho de Deus. Eu sou cabeça e não sou cauda, então Deus vai me dar um emprego amanhã, em nome de Jesus, não vou nem sair de casa. Não entra nessa não, porque isso é irresponsabilidade. O Senhor, para o livramento, Ele quer fidelidade, humildade e agilidade, quer que você vá fazer aquilo que Ele pede para você fazer. Ele não tentou jogar nas costas de Deus o que Deus não prometeu para ele. Em nenhum momento, você vê Deus falando que exatamente o que Deus ia fazer. Deus apenas falou, eu vou livrar vocês. Confia. Espiritualidade não significa jogar fora o bom senso e colocar-se numa situação de risco impensado em nome de Deus. Você entra nos seus enroscos, entra nas suas dívidas, traz o caos para a sua vida e depois fala assim, agora Deus, me ajuda aí. Não é assim. Deus não vai com você no pecado, na irresponsabilidade, tá bom? Deus vai com você na fidelidade, na humildade e na agilidade, fazendo o que Ele manda você fazer. E aí vem o livramento. O que vai acontecer aqui? Vamos ler. O Senhor, versículo 21, enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio. Gente, nos relatos de Isaías, sabe quantos homens foram mortos? 185 mil. 185 mil. Numa lapada só, um dia só. Mortos. Assim, e eles se retiraram envergonhados para sua terra. Certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. O relato diz que 2 filhos dele vieram e mataram o próprio pai para assumir o trono. E isso é verdade porque depois o filho de Senaqueribe, Esaradom, reina em seu lugar. Você vê como que era esse mundo, esse meio. Filho matando o pai para pegar trono. Ainda hoje tem coisa assim por causa nem do trono, não, de alguns reais. Enfim.
Assim, o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Olha que impressionante isso. Alguns vão, como eu falei, vão achar que isso aqui é historinha com E. Não é possível que isso aconteceu. Como pode 185 mil homens morrerem de uma vez só? E alguns vão tentar explicar isso de forma humana, né? Não, pode ter acontecido o seguinte: os assírios vieram, não tinha água, eles trouxeram mantimento, mas não tinha água. A água que eles trouxeram acabou, eles estavam sujos, e aí, por conta da sujeira, o tempo ali acampado, talvez a contaminação fica mais fácil de pegar. Ratos vieram, porque, né, você tem comida, não tem água, tem aquela sujeira e tal, os caras estão sujos, atrai rato, rato traz doença, eles devem ter pego alguma doença, alguma pestilência ali, e aí isso ceifou todos os homens do acampamento. Pode ser. O que o anjo do Senhor fez? A gente não sabe. Como que esse anjo veio e matou 185 mil homens? O que ele usou? Como é que foi? Né? O que a gente sabe é que foi. E existe até um relato do próprio Senaqueribe, encontrado, né, por este pesquisador em 1847, e se encontra esse documento no Museu Oriental de Chicago, onde o próprio Senaqueribe narra essa excursão que ele fez lá, né, para tentar conquistar Jerusalém. Claro que isso é na ótica dele como rei, e geralmente o cara não vai contar as derrotas, né? Ele não vai contar as vergonhas e os vexames que ele passou. Mas no encontro dele com Ezequias, ele vai dizer assim: quanto a Ezequias, o judeu, ele mesmo, eu o prendi como um pássaro numa gaiola, em Jerusalém, sua cidade real. O que esse relato diz? Né? Ele não diz como foi os detalhes. De fato, ele sitiou Jerusalém e Ezequias não podia sair. Ninguém podia entrar nem sair. Tudo bem, isso é verdade. O que ele não diz é que o exército dele foi morto e que ele voltou envergonhado para casa quando foi adorar o seu Deus depois, dias depois foi, né? O cara que não vai contar que foi morto, porque, obviamente, né? Mas que ele não vai contar o vexame que ele passou lá, que voltou envergonhado. Deus falou, eles vão voltar pelo mesmo caminho que eles vieram. Nenhuma flecha será lançada contra Jerusalém. E isso é verdade. Não deu tempo deles atacarem nada. E ele vai dizer isso. Mas isso aí já deixa claro para nós que houve esse fato na história, que ele encontrou esse rei Ezequias, que ele sitiou, que havia uma Jerusalém, havia um rei Ezequias, e ele foi tentar lá, mas não diz que ele ganhou, que ele conquistou, que ele matou, nada. Só diz que ele sitiou. Então o próprio Senaqueribe comprova, documentos achados na história, que essa história é verídica. Né? E quando nós olhamos aqui para o verso 23, nós vemos que quando uma pessoa é fiel a Deus, quando ela busca o Senhor e depende dEle, não negocia a fidelidade, se mantém humilde, busca ajuda, conselho e faz a sua parte, agindo em nome do Senhor, com bom senso e sabedoria, o testemunho dessa pessoa fica marcado e se espalha para todos à sua volta. A gente talvez ele nem conheça. Talvez o seu bom testemunho, irmão, irmã, do seu PG, no seu condomínio, né, na sua casa, no seu trabalho, vai alcançar gente que você talvez nem conheça e já tenha ouvido falar do seu PG, tenha ouvido falar do seu testemunho, da sua vida de cristão. E olha o que aconteceu, muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. E essa é uma linha que define o livramento. O quanto você é fiel a Deus, humilde diante dele e dos homens, e busca agir com bom senso e sabedoria, fazendo o que Deus manda fazer em obediência. O seu testemunho vai se espalhar, o nome de Jesus vai ser conhecido. E pessoas vão vir a Ele por sua causa. Vão começar a frequentar o seu PG, vão começar a frequentar a sua igreja, vão perguntar para você, por que você é diferente assim? Fala para mim, o que acontece? Né? E Deus vai ser glorificado por causa da sua vida. Ele foi respeitado, assim como você também vai ser, em nome de Jesus, quando você mantiver o seu testemunho fiel no trabalho, na escola, no condomínio, porque eles vão ver que você é crente de verdade e não negocia a tua fé. É isso que Ezequias tem para ensinar para nós hoje. E vamos repetir junto, então,
os 3 passos do livramento? Primeiro, fidelidade, humildade e agilidade.